3 gerações da mesma família foram marcadas pela mesma criatura. Um monstro que cava túmulos, invade casas e retorna sempre que alguém da família Fonseca enterra seus mortos. Essa história não é só uma lenda de interior, ela é um aviso. Porque até hoje ninguém conseguiu matar o que rasteja nas sombras da Serra Negra. E o que você vai ouvir agora pode ser o próximo a bater na sua porta. Meu nome é Henrique Fonseca. Tenho 45 anos e nasci em uma pequena cidade do interior de Minas chamada Córrego da Serra Negra. Pode parecer nome de cidade inventada, mas quem é da região sabe que ali existe mais história enterrada no chão do que nos livros. Minha família sempre viveu por lá, espalhada entre sítios, fazendas e pequenas vilas rurais. E junto com as terras, nós herdamos também um segredo sujo, escuro, que já atravessou 3 gerações e parece ainda não ter chegado ao fim. Meu avô, Raimundo Fonseca, foi o primeiro da nossa linhagem a ter contato com a criatura. Isso foi nos anos 1940, quando ele trabalhava como ajudante numa fazenda chamada Pedra Fria. Segundo ele mesmo contava, a fazenda ficava isolada no alto da serra, cercada por mato denso, barulhos de bichos e principalmente silêncio. O tipo de silêncio que parece esconder alguma coisa. Meu avô jurava que, durante uma semana inteira, ouviu gritos vindos do mato todas as noites. Gritos de dor ou de transformação. Naquela época o povo falava de bicho grande, coisa ruim, assombração de estrada, mas ninguém dizia o nome que hoje a gente repete com medo: lobisomem. Era como se dar nome ao monstro fosse trazer ele de volta. Foi numa noite de Sexta-feira Santa que tudo começou para valer. A fazenda ficou toda em silêncio de repente, os cães se enfiaram debaixo do alpendre e não saíram nem com pancada. Meu avô dizia que até os sapos do brejo pararam de coachar. Ele sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Do alto da varanda da sede, ele viu um vulto enorme cruzando o curral. Pensou ser um cavalo solto ou boi desgarrado, mas não era. O bicho andava em 2 pernas, com um caminhar torto, como se cada passo fosse um estalo nos ossos. O coronel da fazenda, um homem severo e sempre armado, viu também. Ele mandou meu avô pegar a espingarda e seguir a criatura até os fundos do terreno, onde começava o cemitério antigo dos escravizados, um lugar que ninguém gostava de passar nem de dia. Quando chegaram lá, o cheiro era horrível, como carne podre misturada com enxofre. A criatura cavava um túmulo com as próprias garras, jogando terra para cima como um animal enfurecido. O coronel não pensou 2 vezes e atirou. Mas o que aconteceu depois é que mudou tudo. O bicho gritou como um homem. Um grito tão humano que fez os 2 tremerem. No mesmo instante ele pulou para dentro do mato e desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Mas na manhã seguinte, o coronel encontrou marcas de sangue e roupas de gente enterradas atrás do cemitério. Dias depois, um rapaz que havia sido contratado há pouco desapareceu sem deixar vestígio. Era o mesmo que costumava sair toda noite dizendo que ia visitar uma moça na vila. O coronel ficou branco, chamou meu avô e disse: "Esse rapaz e o monstro são a mesma coisa." Meu avô não queria acreditar, mas viu o olhar do patrão não era mais de medo, era de certeza. Eles cavaram onde a criatura tinha estado, mas não acharam corpo. Só as marcas. Unhas profundas na terra, marcas de patas, e um cheiro que nunca saiu da memória dele. Foi depois desse episódio que o coronel decidiu doar a meu avô um pedaço das terras altas. Disse que era gratidão por ter ficado até o fim, por não ter fugido. Mas segundo meu pai, o verdadeiro motivo era outro. O coronel queria manter o segredo dentro da mesma família. Queria que alguém fiel guardasse aquilo, sem espalhar. E o tempo mostrou que esse segredo ia voltar e cobrar caro. Eu cresci ouvindo essa história. Achava que era exagero de velho, invenção de gente do mato. Mas tudo mudou no dia em que o túmulo da minha irmã foi violado. Era como se a criatura estivesse esperando uma nova geração nascer ou morrer. A morte da minha irmã, Luciana, foi um golpe duro para a família Fonseca. Ela tinha só 8 anos e sofria de um problema cardíaco desde bebê. Quando faleceu, meu pai ficou destruído. Enterramos ela no pequeno cemitério do bairro rural de Pedra Funda, o mesmo que ficava próximo à antiga fazenda Pedra Fria. Foi um enterro simples, com flores brancas e uma cruz de madeira que meu avô mesmo esculpiu.
Naquele dia, ninguém imaginava que aquela criança não teria paz nem no descanso eterno. 3 noites depois do enterro, o caseiro do cemitério procurou meu pai. Era um homem calado, desses que fala só o necessário. Mas ele chegou com o rosto branco como papel e tremendo. Disse que, ao fazer a ronda da noite, viu marcas de terra revirada na parte de trás do cemitério. Pensou ser um cachorro ou mesmo um ladrão de túmulos. Sim, isso existe por aqui. Mas quando se aproximou, percebeu que a terra havia sido cavada com garras. Garras. E o túmulo violado era o da minha irmã. Meu pai saiu correndo para o cemitério, armado com uma espingarda velha que era do meu avô. Chegando lá, viu com os próprios olhos. A terra ao redor da sepultura estava revolvida, a cruz caída, e havia marcas profundas no barro úmido. O caixão ainda estava intacto, mas claramente alguém ou algo tentou alcançá-lo durante a madrugada. Aquilo foi o suficiente para despertar em meu pai todos os fantasmas da juventude. Ele voltou para casa dizendo só uma frase. O que o vô viu. Voltou. Naquela noite ninguém dormiu. Meu pai se trancou na varanda com a espingarda no colo, olhando para o mato. Minha mãe ficou chorando o tempo inteiro. E eu, ainda adolescente, não sabia se sentia medo ou raiva. O ar da casa estava pesado. Parecia que o luto tinha virado outra coisa. Um presságio. Meu pai passou a rondar o cemitério todas as noites, como se esperasse ver o monstro com os próprios olhos. E numa dessas noites ele viu. Era por volta das 2 da manhã. A lua estava alta e o mato completamente parado.